Fala, turma! Começando mais um vídeo aqui da nossa disciplina de APNP, dando continuidade ao nosso conteúdo. Tem um conceito muito importante, muito interessante também, que dá continuidade à ideia de vetores, mas imagina que agora, ao invés de te armazenar um conjunto de valores aí associado a um nome, tu consegue agrupar esses valores de maneira diferente. Como assim diferente? Inicialmente eu mostrei para vocês a ideia de vetores. Eu tinha um conjunto de números ordenados, né, pelo índice que estavam associados aí a algum contexto. Imagine que eu tenho contextos onde a disposição destes itens ela não é necessariamente enfileirada, né, em linha. Para isso, existe um conceito muito interessante chamado matriz. O que seriam matrizes? Seriam vetores de vetores. Como assim vetores de vetores? Eu vou pegar aqui uma situação, por exemplo, vamos pegar esta aqui. Isso aqui é basicamente um pedacinho da nossa tela. A nossa tela é dividida em vários pixels, e esses pixels, eles estão dispostos em linhas verticais e horizontais, e o casamento dessa linha é exatamente um pixel. Então, imagine aí uma tela Full HD, onde tem 1920 por 1080. São 1920 colunas e 1080 linhas. Quando tu casa uma dessas linhas com uma dessas colunas, tu tem um ponto da tua tela que representa exatamente um pixel. É isso que essa imagem está nos mostrando. Não seria muito mais interessante que, para que eu representasse isso, ao invés de eu ter aí a multiplicação de 1920 por 1080, aqui abri a calculadora, vamos lá, 1920 vezes 1080. Ao invés de eu ter um vetor de 2.073.000 posições, mais as 600 ali, mais de 2 milhões de posições, eu ter uma forma de dizer qual é a linha e qual é a coluna, isso diminui a complexidade do meu problema. Então, tem outros casos, obviamente, né? Este aqui talvez seja um caso que vocês têm desde a infância aí, ou desde a adolescência. Um tabuleiro, eu peguei o de xadrez por conta da complexidade do jogo, né? De eu poder usar todas as casas brancas e as casas pretas, mas imagine a maioria dos jogos de tabuleiro facilmente conseguem ser representados em uma matriz, né? Um exemplo é o jogo da velha, que é o jogo talvez um dos primeiros jogos que a criança aprende a jogar. É uma matriz, só que uma matriz pequenininha. Depois tu tem damas, tu tem xadrez, tu tem batalha naval, tem diferentes jogos que a representação ela pede, certo? Que a gente utilize algo que seja aí num formato mais tabular, tá? Um outro exemplo ainda seria, por exemplo, quando eu vou comprar passagem, seja de avião, de cinema, de ônibus, eu vou ter linhas e colunas. É bastante clara aí a visualização de que eu tenho linhas, né? Normalmente as linhas do avião elas estão aqui, né? A primeira linha, que seria a linha 1, tem as poltronas A, B, C, D, E e F. 3 de cada lado, normalmente, né? Os voos menores. Mas todos esses exemplos são exemplos onde eu preciso de um encontro de linhas e colunas para que eu tenha aí algo que seja mais próximo da realidade, mais próximo do meu modelo. Imagine que quando a gente está programando, quando a gente está solucionando um problema, o que a gente quer é fazer com que o nosso código seja o mais próximo, né, da solução daquele problema. Se eu tenho um problema que ele tem aí uma característica mais tabular de linhas e colunas, eu vou tentar atacar ele da maneira tabular, certo? E como que eu declaro uma matriz? Como que eu utilizo uma matriz? Qual que são as diferenças dela em relação a vetores? Então, vamos começar aqui criando uma matriz bastante simples. O objetivo deste vídeo aqui é vocês entenderem o porquê de matrizes e a gente criar uma matriz, mostrar ela na tela de alguma forma, trocar algum valor dela, fazer algo bastante simples. Depois, claro, assim como nos outros conteúdos, eu vou em outros vídeos, em outros momentos,
mostrando aí as nuances de cada conteúdo, tá bom? Então, pessoal, começando aqui criando a nossa matriz. Então, lembre que quando a gente criava um vetor, basicamente eu informava o meu tipo, eu informava que isso era uma referência, né? Um tipo por referência, um vetor. Colocava o new, e aí podia colocar aqui novamente o tipo, a referência e o tamanho do meu vetor. Então, isso aqui criava um vetor de tamanho 4. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui para facilitar aí a vida de vocês. O que muda de um vetor para uma matriz, né? Então, pensando que eu quero essa característica, vamos pegar essa imagem aqui que está legal, de linhas e colunas, ao invés de eu ter uma única referência aqui, o que eu vou fazer agora vão ser criar duas referências. Então, imagina que eu tenho uma primeira referência que vai indicar o número de linhas, e uma segunda referência que vai indicar o número de colunas. E isso vai virar a minha matriz. Tá? Só colocar minúsculo aqui por conta da convenção. E, assim como vetores, eu tenho várias formas de inicializar ela. Uma delas é já indicando quem são as minhas linhas e quem são as minhas colunas. Então, imagina o seguinte, que interessante. Eu posso vir aqui, criar minha matriz com 1, 2, 3. Vai ser a linha 1, né? A segunda linha vai ser a 2, 1, 3. E a terceira linha vai ser a 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tá? Criei assim simplesmente porque eu quis, tá? Podíamos até brincar aqui e colocar mais coisas para ela não ficar uma matriz quadrada. Então, eu criei dentro dessa matriz várias linhas e cada linha aí tem é um novo vetor, né? Assim como eu podia fazer com um vetor, vamos fazer assim, ó, para ficar parecido o exemplo. Um vetor de tamanho 4, aqui eu criei vários vetores de tamanho 4. Quantos vetores de tamanho 4? 3 vetores que indicam a quantidade de linhas, tá? Por padrão, primeiro a gente indica as linhas e depois as colunas. Tá? Isso aí é algo que foi adotado, né, pela comunidade aí de desenvolvimento já faz muito tempo e a gente acaba seguindo esse padrão. Muito bem, então eu tenho aqui a minha matriz, vamos tentar entender um pouquinho como funciona esse lance de linha e coluna, tá? Então imagina o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui um elemento, e o elemento que eu vou mostrar vai ser da minha matriz, vai ser da linha 0, lembrando que a gente começa em 0, tá? E da coluna 0. Então, se a gente olhar para cá, eu tenho linha 0, linha 1 e linha 2, certo? Dentro da linha 0, eu tenho o meu índice 0, o meu índice 1, meu índice 2 e o meu índice 3. Dentro da linha 1, eu tenho índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Dentro da linha 2, eu tenho os mesmos 4 índices para a coluna. Então, se eu mostro este cara aqui, eu quero que aqui, quando eu execute este programa, apareça para mim o meu valor que está na linha 0, coluna 0. É o meu valor 1. Vou compilar e executar. E não apareceu nada. Matriz, tarará, tarará. Ah, eu só compilei. Eu não executei. Não, tá certo, Java C. Por que não apareceu? Tá, pessoal, por algum motivo, olha só, eu simplesmente coloquei a palavra teste antes aqui e agora apareceu, tá? Eu vou remover a palavra teste e vou executar novamente. Eu acho que eu não tinha salvo o meu arquivo, tá? Erro de novato aí, beleza. Então, pessoal, eu mostrei aqui o valor da minha matriz, que está na linha 0, coluna 0. Vou pegar e vou colocar aqui outro valor só para a gente testar isso aqui. O que eu vou fazer agora vai ser mostrar, ó, da minha matriz, a linha 2, a minha última linha, e eu quero mostrar lá da coluna 3, ou seja, eu quero mostrar este 4 aqui, tá bem? Eu vou mudar esses valores só para deixar um único 4 aqui para a gente ter certeza que está mostrando exatamente esse valor. Salvar meu código, lembrar de salvar. Compilar e executar, está ali o meu 1 da linha 0, coluna 0, está ali o meu 4 da linha 2, coluna 3, certo? Então, a gente consegue, dessa maneira, criar as nossas matrizes, associar valores a ela.
verificar quais são os valores que tem nela, dentre outras coisas. Só para a gente melhorar então essa saída aqui, ao invés de mostrar um valor da minha matriz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um for que vai percorrer a quantidade de linhas que tem minha matriz, ok? E eu vou mostrar dentro desse for a minha matriz. Vou colocar um printf formatado, tá? E aí vamos mostrar o seguinte, ó, %d, espaço, espaço, %d, espaço, espaço, %d, espaço, espaço, %d, porque eu sei que eu tenho 4 elementos em cada, a gente já vai melhorar isso, acalma aí. Muito bem, e aí eu vou mostrar, ó, matriz na posição i, que é a minha linha que está variando, e aí eu vou colocar 0, opa, coloquei ó, e aí eu vou copiar esse cara aqui e colocar mais 4 vezes, e aí vem aquela nossa que eu sempre comento, né? E se fossem 100 vezes? A gente ia copiar e colar 100 vezes, ia mudar um por um. Certamente a gente ia errar alguma coisa, né? Certamente a gente ia errar alguma coisa. Mas olha que interessante. Só essa modificaçãozinha que eu fiz, agora ele já mostra exatamente aquela minha matriz. Tá? Só que se eu mudar a minha matriz, eu vou ter que ficar mexendo nesse printf aqui e não vai ser legal, não vai ser legal. Então o que eu vou fazer? Ao invés de usar um printf passando por todas as colunas, notem que aqui só mudou o 0, o 1, o 2, o 3. Bora criar outro for, né, pessoal? A gente tá craque em for, só que ao invés de mostrar o matriz.length aqui, eu vou mostrar o matriz i.length. Por quê? Porque eu quero saber o tamanho dessa linha, o tamanho dessa linha, o tamanho dessa linha. Neste caso, como todas as linhas têm o mesmo tamanho, eu conseguiria, por exemplo, simplesmente colocar um 4 aqui, né? Por que a gente não faz isso hard-coded? Né? O valor gravado no código não é uma boa ideia, porque mais tarde, quando a gente for alterar, eu vou ter que alterar em muitos lugares. Então, a gente tenta sempre utilizar aí boas práticas de programação. Agora sim, vou mostrar o valor que está nessa linha e nessa coluna. Então, matriz na posição i, que é a minha linha, né? E a posição j, que é a minha coluna. Lembrando que esse i aqui, ó, vai ser a minha linha e o meu j vai ser a minha coluna. Tá? Aí a pessoa vai trifaceira, vai executar isso aqui e olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar certo. 1, 2, 3, 6, que é a primeira linha, está aqui. 2, 1, 3, 5, que é a segunda linha, e 3, 2, 1, 4, que é a terceira linha ou a linha 2. Mas ficou feio, né? Não ficou com uma cara de matriz, ficou com a cara de um vetor com os valores um embaixo do outro. O que eu recomendo para o pessoal? Meio que entende aqui como é que é o formato da matriz e dá uma melhoradinha nessa saída só para as coisas ficarem mais organizadas. O que eu faço normalmente, só para eu conseguir visualizar, para eu conseguir entender, eu coloco um espaço aqui ou 2, tá? Tiro o ln, então ele vai mostrar os valores um do lado do outro. E no final de cada linha, esse for aqui, ó, ele passa para uma linha, ele passa por todas as colunas, né? Então, terminei a linha 0, eu coloco um ln, ou seja, eu dou uma quebra de linha. O resultado disso é que, incrivelmente, as coisas ficam um pouco mais organizadas, né? Porque eu consigo passar por todas as colunas com espaço e a cada linha eu dou uma nova quebra e a saída fica mais interessante, permite com que eu trabalhe melhor aí com a minha matriz. Certo, pessoal? Este vídeo fica por aqui. Próximo vídeo a gente segue falando de matrizes. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante que dá pra gente programar. Valeu, um abraço!